Talvez alguma área na sua vida está bloqueado. Esta live vai desbloquear. Se prepare para o sobrenatural de Deus. Então, quem for chegando já vai dando like e também compartilha esta live com algum irmão, com alguma irmã, porque vai ser algo muito forte o que Deus vai fazer nesta live. Eu sinto isso, eu percebo isso no mundo espiritual. Então Deus quer desbloquear. Muitas pessoas estão bloqueadas. Nós vamos falar sobre bloqueios, por que acontece, como acontece. Então, muito importante você compartilhar com irmãos, porque não apenas vai ser uma live de desbloqueio espiritual, Deus desbloquear pessoas, mas também uma live de ativação espiritual, uma live onde pessoas serão ativadas, dons, ativadas unções, ativadas visões espirituais. Se prepare para o sobrenatural. Então já vai compartilhando a live, vai compartilhe no grupo do Facebook, nos grupos do Facebook, aí no grupo do WhatsApp, família, amigos ou grupos que você tem de irmãos. Compartilhe aí no direct do Instagram. Vamos compartilhar, é uma live de desbloqueio. Deus quer desbloquear a sua vida. Deus quer entrar na sua vida de uma forma sobrenatural. Só falando disso, nós estamos de um desafio, eu coloquei no meu coração. Todo mundo sabe que eu gravo o podcast e às vezes nós estamos sempre pedindo ajuda, pedindo pessoas para serem patrocinadores do canal, aqueles que sentiram, aqueles que podem. Mas eu estou colocando um alvo em oração e eu quero pedir que você ore também nesse propósito. Eu quero montar até o final deste ano o meu próprio estúdio, ter um lugar para estar gravando o podcast e também um lugar para estar gravando a live no estúdio, algo melhor, com melhor qualidade de som, de imagem. Então esse é o desafio e eu peço a oração dos irmãos, para Deus levantar patrocinadores, para Deus enviar meios, não sei como, mas montar o nosso próprio estúdio para gravar o podcast. E qual é a vantagem de nós ter o nosso próprio estúdio para gravar o podcast? Poder fazer o podcast ao vivo, porque hoje o podcast eu gravo e coloco para entrar depois, mas eu quero entrar numa fase de estar fazendo ao vivo e as próprias pessoas fazendo a pergunta e o pastor que estiver lá convidado está respondendo ao vivo. Então ajuda em oração para Deus dar condições financeiras para esse projeto vir a acontecer, ter o nosso próprio estúdio ainda neste ano, até o final do ano. É isso que nós queremos. Núbia, a paz do Senhor. Tereza, shalom. Thaís, a paz do Senhor. É uma live de desbloqueio espiritual e também de ativação. Se você tem alguma área na sua vida, vai ser desbloqueado e também vai ser ativado. Então quem já for chegando, eu falo para os irmãos, pega um copo com água, aí coloque aí do seu lado um copo com água, porque vai ser muito forte o que Deus vai fazer nesta live. E também já vai dando 2 toques na tela, ou vai aí onde é o like, vai dando joinha, que é uma forma de o próprio YouTube divulgar nossa live para mais pessoas. Quando a pessoa interage com a live, com os vídeos, com curtida, com like e com comentário, ajuda o YouTube a divulgar, né? O próprio YouTube faz a nossa propaganda, anuncia para mais pessoas. Onélia, paz do Senhor. Elisângela está em verdinho aqui, porque ela é membro do canal. Você também pode ser membro do canal. E só falando isso para nós começarmos e orar e entrar no conteúdo. Eu entrei, tem algo aí no YouTube, e quando você assistir algum vídeo, talvez embaixo está escrito hypar. Aí você clica, tem como hypar. O que quer dizer isso? Você vai impulsionar o vídeo. Tem o gratuito e tem os pagos, mas no gratuito mesmo. Hypar. Não sei se você já viu, não sei se já apareceu. Eu ativei nesses dias, mas para mim não consigo ver. Mas se aparecer para você esse botãozinho de hypar o vídeo, você hypa, que hypar quer dizer impulsionar para alcançar mais pessoas, e isso ajuda também o canal, em nome de Jesus. Ser membro do canal nos ajuda. Ser membro é R$7, R$7,50, que precisa do cartão de crédito, mas tudo isso nos ajuda a crescer. Samara, paz. Adriana, paz do Senhor.
Ângela, Carla, Shalom, João Ricardo, glória a Deus, Leidiana, a paz do Senhor, Edson Trajano, glória a Deus. Vamos estar orando e entrando no nosso conteúdo, desbloqueios espirituais. Uma live de ativação. Manda para o seu amigo que quer ser ativado. Manda para o seu amigo que está buscando o batismo com o Espírito Santo. Manda para esse irmão que está buscando. Quem sabe nessa live ele vai desbloquear as línguas, vai desbloquear as visões. Eu creio que tem pessoas que vão receber visões sobrenaturais nessa live. Tem pessoas que podem ver o anjo. Existe um anjo acampado ao nosso redor. E você pode ver isso, se Deus abrir os seus olhos espirituais. Então, tudo pode acontecer quando nós entramos na frequência do sobrenatural, na frequência divina, na frequência de uma unção extraordinária. E eu creio que essa unção extraordinária, a cada palavra, a cada testemunho, a cada coisa que eu vou estar falando isso, eu creio que já vai estar sendo liberado para a sua vida. Fernanda disse primeira vez aqui na live, glória a Deus, seja bem-vinda, Fernanda. Nós temos, não sei se já você conhece o Podercast, nós temos um podcast muito poderoso, e seja bem-vinda aí na live. Todos aqueles que é primeira vez e talvez não conhece o canal, se inscreva no canal. Temos live praticamente todos os dias, e também nós temos um programa muito forte chamado Podercast, e vale a pena assistir esse Podercast. Creio que eu vou receber visões espirituais. Glória a Deus, Leidiana. Sim, eu sigo o Senhor. Glória a Deus. A Fernanda já conhece o canal, ela deve conhecer o Podercast. Que bênção, Fernanda, seja bem-vinda. Vamos estar orando. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos. Pai, queremos colocar essa live nas tuas mãos, que seja uma live de desbloqueio, seja uma live de ativação, seja uma live de despertamento espiritual, seja uma live, meu Pai, que o Senhor possa trazer entendimento, o Senhor possa trazer revelação, o Senhor possa desbloquear nossa mente, nosso entendimento, e que possa fluir o teu Espírito na nossas vidas, possa fluir o teu Espírito nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Flua o teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Onélia diz, eu gostaria de ativar meu dom. Vai ser ativado hoje. A Thaís disse assim também pela primeira vez. Seja bem-vinda, Thaís, aqui na live pela primeira vez. Meditando as Escrituras. Pastor Aparecido, Shalom. Lúcia também segue a gente. Diego, Podercast está mudando a minha vida, glória a Deus. Diego Lima, Nilza, Shalom. Nilza já faz um bom tempo que acompanha o nosso canal e participa dos nossos treinamentos também. Ademilson, tem orado muito em línguas, muito pó de ouro e pó de prata. Eita glória, isso daí eu quero, vai ser muito forte, nem vou falar isso. Mas primeira parte, peço oração por minha saúde. No final nós vamos estar orando, irmã Fernanda. Nós vamos estar orando pela unção. Eu vou lhe dar uma chave no final. Depois vocês me lembram no final, quando eu falar da unção e que tem a ver com cura. Eu oro em línguas, mas às vezes eu sonho orando em línguas. Glória a Deus. Então isso é bom, está bem ativado, que até sonha também orando em línguas. Então, irmãos, vai curtindo aí. Primeiro bloqueio, seu canal tem incentivado a orar mais em língua. Glória a Deus, isso nós falamos hoje na live de meio-dia. Nós falamos isso, que eu creio que um dos propósitos do nosso canal é isso, incentivar as pessoas a orar em línguas e falar dessa chave poderosa. E um dos bloqueios que nós vamos estar falando aqui tem a ver com as línguas, mas só que nós somos bloqueados em várias áreas, e é isso que nós vamos estar falando. Podercast, Simone diz, Podercast é maravilhoso, tenho aprendido muito. Que bênção, Simone. Eu quero dar um exemplo como as pessoas são bloqueadas por palavras. Às vezes não por maldade de quem fala, às vezes por falta de entendimento. Cada um tem uma forma de pensar. Então vamos dizer isso. Eu tenho uma jovem que foi na minha casa, estava com a minha esposa. Na época, eu acho que ela estava com seus 19 anos, estava eu, a minha esposa e o meu filho. Na época, eu acho que ele tinha talvez uns 3 anos de idade.
E eu não sei o que ela falou, que queria, acho que ser batizada com o Espírito Santo. E eu lembro que eu orei para ela receber o batismo com o Espírito Santo. E ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Tanto que esse testemunho eu coloquei no meu segundo livro sobre oração em línguas, que hoje não tem mais, eu preciso relançar de novo. Mas a visão dela foi tão forte, o batismo dela foi tão forte, a experiência do batismo, não é todos que acontece isso, mas com ela aconteceu, ela viu até Jesus ali na sala da minha casa. Mas o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, falando que ela tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, que ela falou em línguas, e quando ela falava em línguas lá na casa dela, eles falavam que não era de Deus aquelas línguas. E aí ela ficou com dúvida. Isso já começou a bloquear ela, porque ela recebeu as línguas, ela teve até uma visão poderosa de Jesus, mas quando chegou para a família dela, de vez da família dela incentivar, a família dela era crente, não era porque não era descrente, a família dela era da igreja. E aí eles falaram para ela que aquela língua não era de Deus, que ela não tinha recebido língua. E aí isso trouxe uma confusão na mente dela. Ela ficou com dúvida. E ela veio perguntar para mim, pastor, aí ela falou, minha irmã, meu cunhado, não sei quem mais, estão falando que eu não recebi as línguas, e aí eu tô com dúvida. Aí eu falei assim, irmã, você recebeu as línguas. Paz do Senhor, Paloma, eu quero o dom da interpretação de língua. Essa é uma live de ativação, Simone, quem sabe hoje você tem a interpretação. E aí eu falei, irmã, você recebeu as línguas. Creia, você recebeu. Mas por causa daquela palavra, e se ela não tivesse talvez vindo falar comigo para tirar a dúvida dela, porque a palavra da família dela é que ela não recebeu as línguas. E aí ela talvez não tivesse vindo falar comigo, tirar a dúvida, talvez isso tinha bloqueado, talvez ela poderia ter parado de orar em línguas por causa da palavra da família dela falando que não era línguas de Deus. E aí eu fui falar com a família dela, porque queria entender por que ele estava falando que as línguas não eram de Deus. E eu falei, irmã, você recebeu, continue orando. E aí ela até hoje fala em línguas. Isso trouxe paz no coração dela. Mas imagine só, ela começa a receber um bombardeamento na casa dela falando que não era línguas, e isso poderia ter bloqueado ela. Ela não foi bloqueada porque ela veio tirar a dúvida comigo. E aí eu falei, irmã, você recebeu, continue falando. Aí eu fui tentar falar com a família, porque ele estava falando isso, que as línguas não eram de Deus. Olha que coisa interessante o que aconteceu na família. Que era a ativação da visão aberta. Em nome de Jesus, apóstolo Danil, acho que é assim que está aqui no canal, que Deus possa ativar isso. Quero muito dom de orar em língua. Vai ser agora, Thaís, nessa live. Entenda isso, que nós estamos falando de bloqueio, e isso tem a ver com línguas, tem a ver com dons, tem a ver com tudo. Fique impactado com o podcast que fala dos anjos, é muito forte o podcast que fala dos anjos. Geise também acompanha o canal, Rose, Shalom, segunda presbiteriana de Cajati. Bispo Eduardo, seja bem-vindo aí, bispo. Então, eu fui falar com a família dela, porque a família dela estava falando que a língua que ela tinha recebido não era de Deus. Aí eles falaram para mim que como ela não tinha aquela vida perfeita, aquela vida de santidade, porque na mente das pessoas, só quem vai receber língua é aquele que é perfeito, aquele que é santo. Esse já é o primeiro ensino errado, e esse ensino é o que mais traz bloqueio na vida das pessoas. Esse ensino que quem vai receber o Espírito Santo, as línguas, é porque é perfeito, porque é santo, não tem erro. E como ela era uma jovem que estava na igreja, jovem de 19 anos, ela, claro que tinha muita coisa para mudar na vida dela. É claro que ela estava no processo de transformação, que tem a ver com a santificação. É claro que ela tinha coisa que ela fazia errado. Mas só que aí eu fui falar para a família dela, e eles falaram, não, ela faz isso errado, faz isso errado, e como ela vai receber as línguas? E eu falei assim, irmãos, nós recebemos as línguas, ou qualquer dom espiritual, não é porque eu fiz, ou porque eu sou bom.
Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça de Jesus, é pela obra que Jesus fez, não é pela minha obra. Nós não recebemos nada de Deus por causa da nossa obra, mas é por causa da obra de Cristo, é graça de Deus. Então, por causa desse ensinamento na mente deles, eles eram membros da minha igreja, eu não ensinava isso, mas na mente deles eles achavam que só quem ia receber as línguas é quem fosse perfeito, santo. Tem igreja que ensina isso, mas eu não ensinava. Mas mesmo assim ele pensava isso. Eu falei, é graça, não é porque ela merece ou não merece. Deus quis dar para ela, é graça. Deus quer dar para todo mundo, é graça de Deus, é favor de Deus. Graça quer dizer favor imerecido, é um presente, não porque a pessoa merece, a pessoa recebe, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Acho lindo o dom de língua. Peço oração para a revelação das línguas. Também quero o dom de falar em línguas. É hoje. Profeta Renato, nosso amigo, ó, no podcast que nós fizemos lá de Anjo, eles falando da experiência, o profeta Renato e a profetisa Bruna. Foi muito forte. Agora não lembro o número do profeta Renato. Você lembra aí? Foi muito forte. Assista lá quem não assistiu o podcast que eu fiz com o profeta Renato e profetisa Bruna. Eu acho que eu coloquei o título Ministério de Anjos. Foi muito forte. 64, isso. Podcast 64. Quem não assistiu, assista. Que eu fiz com o meu amigo profeta Renato e profetisa Bruna. A Rose disse, a pessoa tem que desejar e buscar isso. Quero ser todos os dias cheio do Espírito Santo. Eu pedi 2 anos o dom de língua. Fernando, é hoje. Nós estamos descobrindo. Então, ó, hoje você vai ser destravado, vai falar em línguas. Entenda só. O primeiro exemplo que eu dei dessa jovem que foi batizada com o Espírito Santo na sala da minha casa, ela poderia ter sido bloqueada, poderia ter sido travada por causa que a família dela estava falando que aquelas línguas que ela recebeu não era de Deus. Eles falaram isso, essas línguas não é de Deus. Mesmo sabendo, ó que ignorância desse povo, ignorância de falta de entendimento. Não estou falando ignorância de estupidez, de falta de entendimento. Mesmo eles sabendo que quem ministrou na vida dela era o pastor deles, que foi eu. Eu era pastor deles. Mesmo eles sabendo isso, eles falaram que aquelas línguas não eram de Deus. Por quê? Porque como ela não tinha uma vida perfeita, como ela era uma jovem na época de 19 anos, hoje é essa irmã acho que está com seus 40 anos, faz muitos anos isso, com os filhos, servindo a Deus até hoje, uma bênção na igreja. O filho dela era bem pequenininho, hoje já é um jovem, né? Então, como ela não era perfeita, eles falaram que não era de Deus. Isso poderia ter bloqueado. Uma das coisas que mais bloqueia as línguas é o ensino errado, que nós vamos entrar nessa parte, e o que mais bloqueia os dons e as línguas, tem a ver dons e línguas, é o ensino errado e também palavras das pessoas. Palavras das pessoas, ela poderia ter sido desbloqueada, mas graças a Deus ela veio perguntar para mim, e eu como pastor dela falei, não, você recebeu, continue falando, e aí ela se sentiu aliviada e continuou falando. Eu falei, não importa o que a sua família vai falar, o que outras pessoas vão falar, creia que você recebeu. Eu vou falar de algo muito forte que aconteceu comigo, irmão. Se prepara aí, daqui a pouco eu vou falar algo muito forte que aconteceu comigo. Mas eu quero falar, nós estamos com 73 pessoas na live. Curta aí, dê 2 toques na tela, vai onde dá o joinha. É uma forma de nos ajudar a like. E quem não pegou o copo com água, pega o copo com água. Vai ser muito forte, vai ser uma live de desbloqueio, de ativação. Se prepare aí. Ó, vamos falar de dons. Eu estou falando de língua, eu vou voltar com outro exemplo de línguas, eu vou voltar com o ensino que mais bloqueia as pessoas, mas eu vou dar um exemplo de um dom. Tem uma irmã, uma cantora, que as músicas dela já foi cantada no Brasil inteiro. Não vou falar o nome, que às vezes fica chato falar o nome de pessoas, tem gente que não autoriza, tem gente que acha bom ou acha ruim, mas eu vi esse testemunho ela falando. As músicas dela já foi para o Brasil inteiro. E aí
olha o que aconteceu com ela. Antes disso, ela foi bloqueada, quase esse ministério fantástico que tem música no Brasil inteiro se perdeu por causa de uma palavra. Ela disse que ela era uma jovem e a primeira letra da música que ela escreveu, ela foi mostrar para o líder do jovem, o líder do louvor. Ela era uma jovem, fazia parte do louvor. E aí ela escreveu a primeira música. Primeira música ela escreveu, ficou animada, Deus inspirou ela numa música e ela foi mostrar para o seu líder, o líder do louvor. E o líder do louvor falou que não prestava aquela música, que estava feia, que não tinha nada a ver. Mas disse que a maneira que ele falou, assim como uma maneira de desprezo, uma coisa, não tem nada a ver essa música feia, diz que ela ficou bloqueada. Ela parou de escrever. Imagina só, ela escreveu a primeira música, foi mostrar para o líder, e o líder falou uma palavra meio negativa, assim, de desprezo, e isso bloqueou. Ela disse que passou um tempo bloqueada, não sei se foi 1 ano, 2 anos, bloqueada, até Deus curar o coração dela, até Deus mostrar que Deus chamou ela mesmo para escrever música, e ela escreveu música até hoje, né? Mas vamos dizer, tem música que cantou no Brasil inteiro, música lindíssima. Mas imagine só, quase perdemos o ministério de uma grande compositora cristã por causa de uma palavra do líder. Quantas pessoas dentro das igrejas estão sendo bloqueadas pelos seus próprios líderes? Quantas pessoas dentro da igreja estão sendo bloqueadas, às vezes até pelo seu próprio pastor, pelo seu apóstolo, bispo, pessoas que estão na frente do ministério, de vez a ajudar a pessoa a voar como águia, às vezes eles cortam as asas da águia. Nós temos que fazer a águia voar, mas tem ministérios que estão cortando as asas das águias. Então tem pessoas que são bloqueadas. Um dos bloqueios é por causa de palavra, seja de famílias, de amigos, de irmãos, e às vezes a pessoa acredita naquela palavra e acaba bloqueando, seja dons espirituais, talento, seja as línguas. Giovana, presta atenção para receber que tem uma chave na hora que eu for ministrar a unção, essa live de desbloqueio, e eu vou falar na hora da unção a chave. Presta atenção, na hora da unção a chave. E você não compartilhou essa live, compartilhe para alguém que está buscando o batismo com o Espírito Santo, para alguém que quer ser ativado nos dons, para alguém que quer ser desbloqueado, para alguém que quer receber visões. Tem pessoas que vão receber visões nesta live. Ana Paula disse: eu cheguei atrasado. Quem chegou atrasado, pegue um copo com água, deixa aí do lado um copo com água. Quem não curtiu, curte a live, deu like. Ontem, que eu gravei lá no Crente Podcast, e isso que eu vou falar agora, eu falei lá, e eu já falei aqui na live, quem me acompanha já sabe isso, que eu falei que tem uma irmã, num lugar que eu estava tendo uma célula na casa dela. A irmã disse que já compartilhou, a Rose, obrigado Rose, e estava tendo uma célula, um culto lá na casa dela, e ela cantou em línguas. E ela ficou muito feliz, porque tinha cantado em línguas pela primeira vez. A live de hoje à tarde, irmãos, a live de meio-dia, muitas pessoas receberam cânticos espirituais pela primeira vez. Quem não assistiu a live de meio-dia, assiste aí. Muitas pessoas receberam cânticos espirituais pela primeira vez. Está sendo muito forte o que Deus está fazendo nas lives. Eita glória! E aí ela cantou em línguas, ficou feliz. E aí ela foi falar no outro dia, a pastora dela não estava lá com ela, não estava nessa reunião. E aí ela foi falar no outro dia: pastor, eu cantei em línguas. E aí a pastora falou assim: até o diabo fala em línguas. A pastora dela falou isso: até o diabo fala em línguas. E aí essa irmã que estava contando para mim essa história, ela disse que naquele dia, a partir daquele dia, nunca mais veio cânticos espirituais, nunca mais ela falou em línguas.
Ela foi bloqueada com aquela palavra. Tá bem. Gessilene está perguntando copo água é para cura. Mas só que eu vou dar uma chave na questão na hora da liberação, que aí vocês vão entender como é algo muito forte que Deus vai fazer aqui na live. Então, ela foi bloqueada pela palavra. Entenda só, às vezes se a pessoa está em um lugar, é igual uma irmã que estava numa igreja tradicional. As igrejas tradicionais, a grande maioria fala que os dons cessaram. Então, é um ensino que não é bíblico. Quando fala que os dons cessaram, não é bíblico esse ensino. Nós amamos os irmãos, eles vão para o céu, porque quem salva é Jesus, né? Dons espirituais, mas esse ensino não é bíblico. E tinha uma irmã que estava lá nessa igreja, mas estava buscando o Espírito Santo, estava buscando ser cheio. E ela, num culto, ela recebeu as línguas, começou a falar em línguas no culto. E aí ela falou para um pastor amigo meu que um presbítero da igreja chamou ela lá para fora do culto e começou a tentar convencer ela que aquelas línguas era do diabo. Tentou convencer, mas como ela tinha convicção que aquilo era de Deus, porque ela estava buscando, ela tinha uma base bíblica, ela não aceitou o que o presbítero falou. Mas imagine só se ela não tivesse convicção. Vem um líder da igreja e fala: isso que você está orando em língua é do diabo. Isso entraria dúvida no coração. Então, as palavras das pessoas é o que mais bloqueia muita gente. A Paloma disse: foi forte a oração de 12 horas. Lindo mover do Espírito Santo. Foi muito forte, Paloma. E vai ser mais forte, se Deus quiser, isso aqui. Apóstolo Oswaldo, a paz. A Gabi disse que já falaram isso para mim. Olha, ela recebeu essa palavra. Então, muitas vezes nós somos bloqueados por palavras, pessoas falando que esse dom não existe, falando, quando talvez você, nesses últimos programas, no último podcast, veio apóstolo e pastora falando de ministério de anjo, até o que eu falei agora que eu fiz com o profeta Renato, profetisa Bruno 1,64, que eles falam de anjo, falam: não, isso não existe. Quando eles falam de pedra, não existe, isso não existe, isso não existe. Então, a pessoa que não tem convicção acaba tendo dúvida, e a dúvida atrapalha o mover do Espírito. Você tem que ter convicção, por isso que você tem a convicção que Deus vai te encher, que vai destravar línguas, vai destravar tudo que precisa ser travado, dons espirituais, vai destravar suas visões. Se prepare, que Deus quer destravar você em nome de Jesus. A Vânia colocou aqui: eu fui uma delas que cantei em línguas pela primeira vez. Muita gente cantou em línguas pela primeira vez e vai acontecer de novo, porque vai haver um destravamento. Oh, harabaxararabá. Vai ser muito forte essa live, igual a de meio-dia, eu sinto isso. E qual é um grande problema? Amém. O apóstolo Oswaldo diz: glória, aleluia, ele é contigo. Amém, glória a Deus. O ensino, em algumas igrejas pentecostais, ensina que a pessoa, para receber o batismo por Espírito Santo, receber as línguas, tem que ser perfeito, tem que ser santo. E aí, muitas vezes ele não recebe. Irmãos, eu fiz um podcast com o pastor Luciano, esse vai ser muito forte. Nós gravamos quarta-feira, vai entrar no outro sábado, que amanhã vai entrar do pastor Ronaldo Dias, de cura. Foi muito bom que nós fizemos com o pastor Oswaldo Dias. E no outro sábado que eu fiz com o pastor Luciano. Ele buscou o batismo com o Espírito Santo 21 anos. E aí ele mesmo fala que se tivesse sido ensinado da maneira certa, ele tinha recebido no primeiro ano. Ele ficou 21 anos jejuando, orando, subindo um monte, querendo o batismo. E depois de 21 anos ele foi receber, mas porque ele não tinha o ensino certo. Então, quando a pessoa não tem o ensino certo, seja o batismo do Espírito Santo, quando a pessoa não tem um ensino certo sobre os dons espirituais, quando a pessoa não tem um ensino certo sobre alguma área,
Se o ensino é errado, dependendo da maneira que é ensinado, isso acaba se criando um bloqueio. Um bloqueio. É igual dons espirituais. Tem pessoas que vão falar sobre dons espirituais na teoria, mas não tem prática. É muito melhor alguém que vai ensinar sobre dons espirituais, alguém que é usado nos dons espirituais, porque ele vai falar não só de teoria, mas vai falar de prática. A irmã disse, obrigada por ensinar. Amém, glória a Deus. É muito forte isso. Então, o ensino errado bloqueia, palavras de pessoas bloqueia. Então, a pessoa tem que ter convicção. É igual numa época lá na nossa igreja, aí quando vinha a unção, na nossa igreja, até hoje, quando nós vamos ministrar, e a pessoa recebe a unção, cai no chão. O poder de Deus é grande, a pessoa não aguenta. É uma fração do poder de Deus, é um pingo do poder de Deus, e a pessoa não aguenta e cai. Não é nem o poder imenso de Deus inteiro, que a pessoa não aguenta, morre, mas uma fração do poder de Deus. E a pessoa cai. E aí vinha muita gente, e eu tinha que ficar respondendo a essas pessoas. Por quê? Ela ia ouvir outro irmão de outra igreja, não sei, pastor de outra igreja, não sei quem de outra igreja, e aí eles falavam que aquilo não é de Deus. E aí vinha cheio de dúvida, falava, pastor, não sei quem falou que é de Deus. E aí a pergunta era simples para ela. Quem era o pastor dela? Era eu. Não importa se o pastor, outro fala que não é de Deus. Quem é o pastor seu? Ah, não, o pastor, o irmão tal falando. Mas eu falei, mas quem é o seu pastor? Ou então, se você não acredita em mim, sai da minha igreja e vai para outra igreja. A pessoa tem que confiar no seu líder, que o líder sabe o que está fazendo. A Lia Mar diz, um dia eu estava na unção, abri os olhos, duas pessoas rindo, falando. Fiquei 2 anos sem levantar as mãos. Olha aí. A Lia Mar está falando do bloqueio, né? Que viu pessoas rindo. E isso bloqueou ela. Sabe que um dos bloqueios nossos, e na live, por isso que fica até mais fácil de bloquear. Amém, Késia, creia na cura do Parkinson. Eu creio, concordo com você. Sua live ajuda muito as pessoas a desenvolver espiritualmente. Glória a Deus, Malone. Sal da terra, boa noite, a paz. Quem chegou aí, pega um copo com água, dê 2 toques na tela, que é uma forma de curtir. Ou vai aonde tem um joinha e dê o joinha. Irmãos, muita gente bloqueadas por palavras, por ensinos errados. Mas uma coisa que bloqueia a pessoa, vou dar um exemplo simples, e eu gosto de falar isso sempre quando eu vou ministrar. Glória a Deus, Carol. Eu mesmo fui contemplada com falar de língua. Carol é lá do canal do apóstolo Diego Maurício e conheceu a gente através do canal. Que bênção. Ivaneide, muitos ataques espirituais, vai vencer. Quando a pessoa está na igreja, eu vou falar de um bloqueio simples. Por isso que com você que está na sua casa vai ser até fácil de desbloquear aqui, mais fácil do que na igreja. Por quê? Vamos dizer que a pessoa fica com uma vontade, muita gente chegava no culto e falava assim, pastor, fiquei com uma vontade de chorar, eu estava cuidando de uma igreja, o poder de Deus estava manifestando tão forte, e tinha muito novo convertido lá. E aí eu falava assim, ele falava, pastor, fiquei com uma vontade de chorar, e eu falava, você chorou? Eu falei, não, me segurei. E eu falei, segurou por quê? Fiquei com vergonha. E aí tem alguém que fala, pastor, deu uma vontade naquela hora do culto, naquela hora do louvor tal, de dar uns gritos, de dar uns aleluia. Eu falei, você gritou? Eu não. E eu falei, por quê? Eu fiquei com vergonha. Pastor, na hora que você estava orando por mim, eu senti que eu ia cair, eu firmei o pé para não cair. E eu falei, por que você não deixou? Se você estava sentindo o corpo amolecer e parecia que ia cair, por que você
Ah, eu fiquei com vergonha. Então as pessoas é bloqueado muitas vezes porque ele tem mais preocupação na mente dele do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Isso é um grande bloqueio na vida da pessoa. Quando a pessoa se preocupa muito do que os outros falam, do que os outros vão pensar, isso é um dos grandes bloqueios. E quando eu vou ministrar unção, eu falo isso. Irmão, se tiver vontade de chorar, chorem. Se tiver vontade de correr, corra. Se tiver vontade de pular, pule. Se tiver vontade de cair, caia. Cada um sente diferente, não é todo mundo igual. Alguns caem, alguns choram, alguns pulam. Eu falei, mas o que estiver acontecendo com você, o mover do Espírito em você, você tem que deixar. Você não vai bloquear com vergonha do que o irmão vai falar, do que o irmão vai pensar. Você tem que deixar fluir. E como muitos que estão assistindo essa live, está na sua casa e talvez está sozinho, vai ser fácil desbloquear, porque você vai estar sozinho. Na hora da oração você vai deixar fluir. Se tiver vontade de chorar, chore. Vontade de gritar, grite. Se tiver vontade de correr, corra. Se tiver vontade de pular, pule. Se de repente der uma fraqueza e você cair no chão, caia. Deixa o poder de Deus invadir a sua casa e flua com o Espírito de Deus. Essa live é para desbloquear as línguas, desbloquear dons, desbloquear o seu chamado, desbloquear todas as coisas. A irmã Fernanda, olha que coisa tremenda, ela falando de desbloqueio. Ela caiu no poder de Deus, e provavelmente talvez na igreja dela não é acostumado com isso, ou a igreja onde ela estava visitando, e as irmãs estavam orando, expulsando demônio. Tem igreja que não é acostumado com isso. Com todas as pessoas que caem, eles acham que é demônio. E muita gente cai no poder de Deus, não é demônio. Muita gente cai, às vezes, para ser curada. Porque Deus está curando ela ali no chão, está fazendo uma cirurgia. Carlos Alberto diz, meu povo perece por falta de sabedoria. Leila, eu até falei ontem no podcast, eu acredito... Eu sou a linha pentecostal tradicional, acredita sim, e é o que eu acredito. Tem pastores amigos meus que nem acreditam assim, eu respeito eles, eu amo eles. Eu acredito que a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é as línguas. Tem pastores que não acreditam, acham que não, é isso, é aquilo. Eu acredito porque é baseado em Atos. Quando veio Atos 2, a primeira coisa que eles fizeram, falar em línguas. Na casa de Cornélio, eles falaram em línguas. Atos 19, eles falaram em línguas. Então eu creio que quando a pessoa recebe o batismo, é as línguas. Uma coisa que bloqueia as pessoas na questão das línguas, às vezes a pessoa escuta o testemunho de algum irmão, que quando recebeu o batismo com o Espírito Santo, a igreja, o céu abriu na igreja, desceu um anjo, caiu bola de fogo. Eu acredito nesse testemunho. É uma experiência de êxtase. Mas nem todos que recebem as línguas ou o batismo é com experiências extraordinárias. Então, muitos irmãos não falam em língua porque ele está esperando essa experiência extraordinária. E muitas vezes a experiência extraordinária vem depois das línguas. Muitas vezes Deus vai dar palavra, vai dar uma sílaba, vai dar algumas palavras para você falar em línguas e depois vai vir a experiência extraordinária. Mas muita gente fica esperando receber uma experiência extraordinária e nem todos têm essa experiência extraordinária nas línguas. Minha prima recebeu as línguas, estava do meu lado e ela começou a orar baixinho, e só porque eu estava do lado dela, eu vi que ela recebeu as línguas. E não foi, ela nem pulou, nem saltou, e ninguém percebeu que ela tinha recebido as línguas. O mais importante hoje, você falar em línguas, você destravar, porque Deus vai te dar uma... Você que já fala em línguas, Deus vai te dar uma língua nova. Deus vai te dar uma língua nova, Deus vai te dar cânticos espirituais. Você que nunca cantou em línguas, vai cantar em línguas hoje. E quem já canta vai receber novos cânticos espirituais. E algo poderoso vai acontecer aí. Quando eu estou no culto, eu choro muito sem parar. Subi no meu quarto enquanto eu orava. Eu quero receber novamente a unção para trabalhar com libertação. Já está aí dentro. Se você já teve essa unção, já está dentro de você. Também recebi em casa.
variedade de línguas, apóstolo Nilzan, apóstolo que tem uma escola. Seja bem-vindo, apóstolo. Um dia que você estiver em São Paulo, apóstolo, quero gravar o podcast com você, o podcast. Quando você tiver uma agenda para cá, apóstolo. Você acha que o povo ora muito, mas tem pouco conhecimento? Preguiça de ler? Eu acho que o povo não ora muito. Eu acho que o povo ora pouco. Eu acho que falta conhecimento também. Pelo menos o contato que eu tenho, cada região é diferente. Eu moro no ABC de São Paulo. Talvez a pessoa mora em outro estado, está tendo um mover lá. Mas pelo contato que eu tenho dos irmãos que eu conheço, das igrejas que eu conheço, o povo está orando muito pouco. Esse é um dos problemas. Porque se a pessoa orar muito, ele vai ter fome da palavra, ele vai ter fome do conhecimento. Uma coisa puxa a outra. Você começa a buscar muito a Deus e você começa a se encher de Deus e você quer aprender de Deus. Aí uma coisa leva a outra. Pelo menos na região que eu estou é mais ou menos isso. O povo não está orando como deveria. Quero ser batizado no Espírito Santo. Paz de Cristo, Sandra. A Almeida, W.Almeida, realmente a internet nos ajuda muito, mano. A internet, eu me converti há 30 anos atrás que não tinha internet, não tinha nada. E hoje, né, tem várias escolas, vários homens de Deus ungidos que nos ensina, seja gratuitamente no YouTube, ou seja até treinamento pago, igual eu tenho um treinamento de cura, quem quiser aprender sobre cura, está aí na descrição do vídeo. Então tem vários treinamentos, escolas. Eu entrei em uma mentoria agora, para você ter uma ideia, tem uma área na minha vida que eu falei, preciso melhorar nessa área. Eu paguei uma mentoria, eu vou pagar por mês uma mentoria de um apóstolo para me fazer. E nós temos essa facilidade, ele mora lá no Rio, e eu vou estar aqui em São Paulo e eu vou estar aprendendo. Eu leio muito, mas oro pouco, de 3 horas por dia. 3 horas está ótimo, Deus. Tem gente que não está orando nem meia hora. Está perto de receber o batismo. É hoje, Marta. Eita, glória a Deus, Silei. Quero falar quando eu comecei a falar em língua. Quero falar que eu, quando comecei a falar em língua. Vemos pela frequência de nossas reuniões de oração. Se for ver a frequência, sem várias vezes expulsando o Espírito, pode ser receber o nome de libertação, pode ser sim, Cosme, você Deus querer te levar para a área de libertação. Quando você honra o profeta, você recebe a capa. O apóstolo falando uma chave poderosa, hein? Você honra o profeta, você recebe a capa. Obrigado, apóstolo. Eu falo em línguas, mas nunca senti o fogo no corpo, nem raio de fogo. É hoje. Denilson, para receber, é só receber. Jesus falou assim, nós vamos falar isso e nós vamos fechar com isso. Foi muito diferente, eu comecei a cantar com o passarinho. Quando você recebeu, Jesus falou, ó como é simples as coisas de Jesus. Jesus disse, quando você pedir algo, crê que já recebeu, você já recebeu. Então é pedir, crer e receber. Olha como é simples que Jesus fala. Você pede, você crê e você recebe. É instantâneo. Eu peço, eu creio e eu recebo. Eu estou crendo que Deus vai fazer algo, porque nós vamos pedir, eu creio e eu sei que vai acontecer. Tem pessoas que vão falar em línguas pela primeira vez nesta live. Tem pessoas que vão falar em uma língua nova pela primeira vez. Tem pessoas que vão cantar em línguas pela primeira vez nesta live. Tem pessoas que vão receber sinais como pó de ouro e azeite nas mãos. Mas desta vez eu ainda quero que seja mais forte, que muitos recebem, mas eu quero que seja mais forte.
Eu busco há 15 anos, tenho muitos bloqueios. Esther, você abrir a boca e falar, o bloqueio vai sair. Destravou a Carol. Então, é pedir, crer e receber. O que é importante? Na hora, que acontece o seguinte, na hora da oração, vai vir uma sílaba, vai vir uma palavra, vai vir uma língua na sua mente. Pode ser uma língua que você já conhece, pode ser uma língua parecida do seu pastor, de um obreiro, pode ser parecida com a minha, pode ser parecida com alguém. Eu ia contar um testemunho, mas eu vou deixar para contar esse testemunho em outra live. Eu acho que eu vou fazer outra live de bloqueio. Eu acho que em outra live eu vou falar um testemunho que aconteceu comigo. Quando vir na sua mente, eu venho, ó, já vem na minha mente. A Fernanda disse já vem na mente. A Fernanda é uma que está buscando. Quando vir na mente, o que você vai falar? Você vai falar aquilo que vem na mente. Quando a língua vem fluindo dentro de você, você vai falar isso. O cântico vai vir, você vai fluir. Você vai deixar fluir. Ó, a Lívia disse, acabei de entrar na live e já estou com um pó de ouro na mão. Eita glória, nem oramos ainda. Quem não pegou um copo com água, pega um copo com água. Ó, entenda só, nós vamos orar para você receber uma unção poderosa, para destravar você, destravar línguas, destravar dons, destravar visões. Nós vamos orar para você destravar o que tiver travado e você receber uma ativação. Então, o que você que já fala em línguas, você vai orar em línguas. Você vai orar em línguas. Quem não fala, vai vir a palavra e vai falar. E depois, quando eu mandar, você vai beber o copo com água. Mas qual é a chave que eu vou falar? Tem pessoas aqui que pediram oração para o doente. Aí que está a chave? Quando você sentir o poder de Deus no seu corpo, quando você sentir o poder de Deus no seu corpo, depois da oração, depois que você beber a água, você vai sentir o poder no seu corpo, você vai falar, Deus, que essa unção que está no meu corpo, cure eu desta enfermidade. Porque você vai sentir o poder no seu corpo, alguns vão sentir muito forte o poder de Deus, e você vai falar, Deus, que esse poder cure eu da minha hérnia, cure. Ou você pode interceder por alguém doente, ou por um filho, por um marido, que esse poder que está na minha vida, visite meu filho e liberte da droga, liberte meu marido do álcool, liberte minha esposa do álcool, que esse poder que está na minha vida visite a minha mente, se você tem um problema na mente, visite o meu corpo, que esse poder visite e me cura. Entendeu? Você vai pedir que esse poder que vai se manifestar na sua vida vai e traga cura. Ó, a Vitória também, a Vitória escreveu, também recebi muito pó de ouro nas mãos. Eita glória. Se prepare. Quem chegou, pega um copo com água. Corre lá, pega um copo com água. E vai dando like, dê 2 toques na tela. Vai lá, baixura lá. Então você vai pedir, Isete, que esse poder que está no meu corpo cure a minha língua, cure meu paladar, cure meu olfato, cure a minha visão. E aí o que você vai deixar? Se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de rir, ria, porque também a unção se manifesta com alegria. Se tiver vontade de pular, pule. Se tiver vontade de gritar, grite, cair no chão. Deixa o poder de Deus fluir, você flua junto com o poder de Deus. Dons vão ser ativados. Dons vão ser ativados. Coloque as suas palmas das mãos viradas para cima. Ó, na minha mão já está aparecendo. Eita glória. Nas minhas mãos já está aparecendo. É que não dá para ver. Não dá para ver. Nas minhas mãos já está aparecendo. Põe as suas mãos assim. A palma virada para cima.
mas pode pôr apoiada aí na sua perna, aí na cama, onde você estiver, na mesa. É só para você não cansar. Estou mostrando aqui. Minha mão também, nem precisei de lanterna hoje. Isso, depois da oração, você ilumine com a lanterna do celular. Mas da irmã, ela está vendo sem lanterna, é porque está muito. Às vezes nós tem que iluminar com a lanterna do celular para ver melhor o pó de ouro e o azeite. Vai aparecer muito. Algumas pessoas vai aparecer pó de ouro aqui na roupa. O Edson disse, amados, vamos orar, honrar o canal com o nosso like. Glória a Deus, verdade. Minhas mãos estão brilhando, ó. Já está aparecendo antes da oração. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Feche seus olhos. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Chorarabacantalabaxô. Xarabacantalabaxarabacantalabaxô. Comece a orar em língua. Alababaxarabacantalabaxarabacantalabaxá. Ore mais alto. Você que está buscando o batismo com o Espírito Santo, não importa se é um dia, se é um ano, se é 10 anos, receba agora o batismo com o Espírito Santo. Receba agora línguas de fogo, línguas estranhas. Comece a falar em línguas pela primeira vez agora. Comece a falar em línguas pela primeira vez agora. Fale em línguas. Essas línguas que já vêm na sua mente, que flui do seu interior, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Fale sem medo, sem vergonha. Não deixa a vergonha te bloquear, não deixa o medo te bloquear. Comece a falar em línguas. E você que já fala em línguas, receba umas línguas novas, receba línguas novas, receba línguas novas. Harabaxarabacantalabaxá. Harabacantalalabaxarabacantalabaxá. Harababaxarabacantalabaxá. Vai recebendo línguas novas, vai recebendo línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo, que o poder do Espírito Santo vai passando por todo o seu corpo, tudo que está travando a sua vida, tudo que está travando os dons espirituais, tudo que está travando a sua boca, tudo que está travando a sua mente, tudo que está travando as suas emoções, que pelo poder do Espírito Santo seja destravado agora, que você seja liberado, que o poder do alto venha, que a glória do Senhor venha sobre a sua casa, sobre a sua vida agora. Se você tiver vontade de chorar, chore, se tiver vontade de gritar, grite, se tiver vontade de pular, pule, se tiver vontade de cair, caia. O poder de Deus está passando para o seu corpo como onda de fogo, como onda de eletricidade. Anjos do Senhor, começa a soprar vento e labareda de fogo. Aonde está esta pessoa agora? Comece a soprar vento e labareda de fogo. Aonde está esta pessoa agora? Algumas pessoas vão começar a sentir um vento passar aí. Oh, arabaxô, arabacanta, arabaxô. Vai falando em línguas, vai falando em línguas, vai se preocupando em receber, vai se preocupando em receber. Lembra que você, quando tiver sentido o poder, a unção, depois você intercede por alguém, ore por alguém ou ore por você, mas primeiro você recebe o poder, vai recebendo, vai sendo cheio, 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 cheio. Que as suas visões sejam abertas, que você veja o anjo que está aí ao teu lado, que você veja o anjo que está aí ao teu lado, que você veja o anjo que está aí ao teu lado. Abra os seus olhos e veja o anjo que está aí ao teu lado. Tem pessoas agora que vão cantar
em espírito pela primeira vez, receba cânticos espirituais. Oh, alabaxô. Alabachora, alabacanta, alabaxá. Receba cânticos espirituais, novos cânticos, novos cânticos. Começa a fluir dos seus lábios cânticos espirituais. Alalaba, lalaba, xalalabacanta, lá. Xalalabacanta, lalalaba. Oh, alalalaba, canta, alalalaba. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Ele está te enchendo. Tem pessoas que vão ser totalmente tomadas pelo poder de Deus, vão se sentir embriagado pela presença, pela glória, pela unção. Comece a ser embriagado pela unção do Espírito Santo. Comece a ser embriagado pelo poder do Espírito Santo. Receba desta unção tudo que Deus tem entregado na minha vida, que venha sobre a sua vida em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro, em dobro. Receba aí agora. Alabaxarabacanta, alabaxarabacanta, alabaxá. Alalabacanta, alabaxá, alabacanta, alabaxá. Algumas pessoas vão começar a sentir o cheiro da unção. Algumas pessoas vão começar a sentir o cheiro do vinho novo, ou do vinho que representa o vinho novo. Sinta o cheiro aí, sinta aí a presença de Deus aí, a glória de Deus aí, em nome de Jesus. Vai falando em línguas, vai falando, não pare, não pare, não pare. E você que ainda não falou, você já está aí dentro de você, fale, 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 fale. Em nome de Jesus, que a sua boca destrave, fale em línguas, rios de águas vivas fluindo do seu interior e passando pela sua boca agora. Você está sendo cheia, cheia. Tem pessoas aqui que eu vejo que vão ser arrebatadas no espírito. Está sentindo uma moleza no corpo. Parece que está sentindo uma tontura. Parece que você pensou, eu acho que eu vou desmaiar. É porque Deus quer te levar de você de uma nova dimensão. Receba o arrebatamento no espírito agora. Seja arrebatado para uma nova dimensão, para a dimensão do céu, para onde Deus queira te levar. Deus está tocando, Deus está te tocando, que azeite pó de ouro venha de uma forma multiplicada nas suas mãos, que azeite pó de ouro venha de uma forma multiplicada sobre a sua cabeça, que apareça nas suas roupas, em nome do Senhor Jesus. Azeite, pó de ouro, alabaxaralabacantalalalabaxá. Alabacanta, alabaxá, alabacanta, alabaxá, alabacanta, alabá, alabacanta, alabaxá, alabacanta, alabaxá, alabaxá, alabacanta, alabaxá. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Alabaxá, alabacanta, alabaxá, alabá. Vai recebendo, vai recebendo. O poder de Deus está passando. Você pode escutar som de eletricidade passando em volta de você como um redemoinho. O poder de Deus está passando em volta de você como um redemoinho. O poder de Deus está passando em volta de você como um redemoinho. Começa a perceber, começa a sentir. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, balabachá. Vai recebendo aí, vai sendo cheio, cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Receba aí, aleluia. Respire bem fundo, respire fundo. Respire fundo de novo. Sinta esse perfume. Respire fundo. Esse poder te cura. Esse poder te liberta. Sinta aí. Sinta seu corpo, a sua carne tremer.
Oh, receba o óleo da alegria. Receba o óleo da alegria. Alguns vão sentir uma vontade muito forte de rir. Alguns vão sentir uma vontade muito forte de rir. Receba o óleo da alegria. 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 Oh, alabaxaralaba. Oh, alabaxaralaba. Oh, alabaxaralaba, cantaralaba. Oh, alabaxaralaba. Receba da alegria, da alegria. Oh, receba da alegria. Oh, ai meu Deus. Harabá, xararabá. Xararabá, cantaralabá. Harabá, xararabá. Oh, aleluia. Pega o seu copo na mão, que está com água aí. Alguns vão sentir na hora que beber gosto de dipirona. Se tiver sentir gosto de dipirona é porque Deus está curando o seu corpo de alma. Você vai sentir um gosto diferente na água. Algumas pessoas, mesmo que não sentir nada, eu declaro que uma unção esteja nessa água para completar aquilo que Deus quis fazer nesta live, que é de desbloqueio, seja físico, emocional, mental e espiritual. Beba essa água aí agora. Ilumine com a lanterna do celular. Olhe para suas mãos. Vê se apareceu pó de ouro, azeite. Na hora da oração, se você sentiu algo, se você sentiu o perfume do Espírito, sentiu o cheiro do vinho novo, se você falou em uma língua nova, se você falou em línguas pela primeira vez, se você cantou no Espírito, escreve aí o que aconteceu com você. Escreve aí o que aconteceu com você na hora da oração. Aí a irmã Yasmin disse: a minha cabeça estava doendo e passou. Glória a Deus. Célio disse: sorri muito. Missionária Santina disse: senti energia nas mãos. Falei em línguas. Jéssica, cantei no Espírito pela primeira vez, glória a Deus. Cantei no Espírito. Eu recebo a cura no fígado. Em nome de Jesus, concordo, Fernando. Mãos, pó de ouro, choro com riso. Eletricidade no corpo. Eita glória, Cauana. Canta em línguas. Cheguei agora no fim, mas depois assiste o Noemi. Estava cantando. Eita glória, estou sorrindo. Receba a alegria do Espírito. Louvei em línguas japonês. Alabaxarabacanta. Eita glória. Louvei em língua japonesa. É forte isso. Alabaxara. Meu estômago começou a doer. Talvez signifique uma libertação, Lívia. Eu recebo a cura do meu paladar. Eu concordo, irmã Izete. Essa unção que foi liberada nessa live está te curando. Eletricidade no meu corpo. Alcione. A irmã Megumi, que é japonesa, né? Ela diz que pode traduzir. Japonesa, né? Giovana, eu preciso de cura. Lembra que eu falei na hora lá? Você pensar na unção que está para ir para a doença. É a chave. Você recebe a unção e depois transfere para aquele lugar que está doente pela fé. Recebi fogo e também a alegria do Espírito Santo. Cantando em línguas.
pó de prata nas minhas mãos. A água estava com gosto diferente. Quem bebeu a água e está com gosto diferente, escreve aí. Minhas mãos estão quentes. Estou curado. Que o poder de Deus aumente. Aumente. Senti um calor nas mãos enquanto orava em línguas. Agora a paz profunda. Mãos com óleo. Eita glória. Estou sentindo fogo na minha cabeça. A água estava com gosto cristalino. Também orei em línguas, além de cantar. Fernanda disse que essa é uma palavra em línguas, Fernanda. Você falou pela primeira vez, Fernanda? Que você parece que ou já falava em línguas. Mãos pulsando muito forte. Eita glória. Paz, eu leviso, estou até deitado. O Célio disse que está até deitado, Célio. Mas você falou em línguas pela primeira vez nesta live ou já falava em línguas antes? Senti muita paz e calor no corpo. Arrepio nas pernas e um pouco de eletricidade nas costas. Vontade de chorar. Presença forte aqui no quarto. Eita glória. Obrigado, Espírito Santo. Muito forte que Deus fez nessa live. Muito forte. Lembrando os irmãos, amanhã é sábado. Os irmãos sabem que as lives é de segunda a sexta. Mas amanhã tem o podcast do pastor Ronaldo Dias, às 12 horas, falando sobre cura. Então assista. Recebo novas línguas. Quentura no corpo, suando. Minhas mãos pegou fogo. Senti de fazer, eu ia terminar a live, mas eu senti de fazer isso. Vai acontecer com algumas pessoas aqui. Põe a mão mais ou menos aqui. Aqui como o pessoal gosta de falar, ditado popular, boca do estômago. Estômago não tem boca, mas é mais ou menos aqui em cima. Põe a mão mais ou menos aqui, um pouquinho para baixo do peito. Minhas pernas estão arrependido ou arrepiando. Senti calor no corpo, senti queimar meu fogo, minha cabeça. Chorei muito, muito forte esta live. Mãos quentes. Coloca a mão aqui. Passei o dia todo com dor no estômago. Você participou da live de meio-dia, Noemi? Coloca a mão aqui. Eu vou falar para você orar em línguas. Nós vamos começar a orar em línguas. E aí depois eu vou pedir para Deus dar a interpretação das línguas. Algumas pessoas aqui vão receber a interpretação das línguas. Noemi disse que é a primeira vez aqui. Então feche seus olhos. Comece a orar em línguas agora. Choraraba canta lalabachá. Choraraba canta lalabachá lalaba canta lalabachá. Tem pessoas que sentiram muita alegria. Vai orando em línguas. Choraraba canta lalabachá lalabachá lalaba canta lalabachá. Vai orando em línguas. Está com dor no coração. Lalaba canta lalabachá lalabachá lalaba canta lalabachá. Xalalaba canta, vai orando em línguas e ore alto agora. E que você consiga entender o que você está orando. Receba a interpretação das suas línguas agora. Continue orando em línguas. Receba a interpretação das suas línguas agora. Receba a interpretação das suas línguas agora. Receba a interpretação das suas línguas agora. Choraba, cantaraba, choraraba, cantaraba, choraraba.
E o Espírito Santo fala que algumas pessoas vão entender o que eu vou estar orando em línguas. Você vai entender, você vai interpretar o que eu estou orando em línguas. Canta lalabachá. Alaba canta laba canta la la laba chá. Halalaba canta la laba chura laba canta la laba chá. Halalaba canta la laba canta la laba chá. Halalaba canta laba canta la la laba chá. Halalaba canta la laba canta la laba chá la la laba chá. Halalaba canta la la laba chá. Halalaba canta la laba chá la laba canta la la laba chá. Halaba chá laba canta la laba chá. Em nome de Jesus, receba a interpretação das suas línguas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem recebeu, quem entendeu alguma palavra, pode ser uma palavrinha, uma frase, quando estava orando em línguas, entendeu, escreve aí o que você entendeu na hora das línguas. Das suas línguas. Quem entendeu algo, quem teve a interpretação. Kátia diz, eu sou contigo hoje e sempre. A Shire diz, eu orava, me cura tu, ó Jeová Rafá. Você orava em línguas e você teve essa interpretação, Shire? Foi isso? Ó, é forte. Essa live está muito forte, irmão. Sim, a irmã Shirley disse que orava em língua e ela teve essa interpretação. Me cura tu, ó Jeová Rafá. Foi forte isso. Estou com hérnia. Então, você está vendo as suas línguas, você estava pedindo a sua cura. Creia e receba. Creia e receba, Shirley. Eu entendi, o Senhor seja louvado. Nilza entendeu, o Senhor seja louvado. Recebi pó de ouro nas mãos, pedra na vesícula. Creia e receba. Você estava orando em línguas para cura. O Espírito Santo estava intercedendo por você. Eu entendi, eu sou o Senhor, eis que faço tudo novo. Que vou diante de você e quebro os arcos. Eita glória. O Senhor falou que iria manifestar poderosamente nesse tempo na minha vida. Harabá, xararabá. Senti meu corpo formigando. Que no nome de Jesus, que essa dor de cabeça saia do seu corpo. Saia toda dor, toda enfermidade. Olha que coisa tremenda. Muita gente recebeu a interpretação de línguas. Que coisa boa. Senti muito calor. Que coisa boa, essa live foi poderosa. Essa live foi poderosa. Irmãos, orando em língua e as mãos balançando para cima de um lado ao outro, e os demônios estavam caindo. Glória a Deus. Kellen. Fumigando. Eu falei em línguas. Samara falou pela primeira vez, Samara. Agora meu corpo começou a ficar elétrico. Eita glória. Está um poder tremendo, um fogo tremendo. Obrigado, Espírito Santo. Levante suas mãos, vamos agradecer tudo isso que Ele fez. Pai, eu te agradeço. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua unção, pelo teu fogo, pela tua eletricidade, pelos teus sinais. Oh, alabaxar, alabacanta, alabaxar. Obrigado, Espírito Santo. 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 Glória a Deus. Muito forte, irmãos. Vou fechar a live, meu corpo está até meio mole, porque eu estou cansado de ontem, da viagem, mas foi 2 lives muito fortes que Deus fez, o poder de Deus muito forte, da live de meio-dia e dessa live agora. Meio-dia também foi muito especial.
Então, que Deus abençoe, tenha uma noite abençoada. Que esse poder aumente. Aumente. Foi muito edificante o Carlos Alberto. Rayane, que essa unção possa tocar em você. Rayane Silva. Que essa unção toque em você, não sei se é cura física, cura emocional ou renovo. Que essa unção que nós sentimos aqui possa vir sobre você. Mona Lisa, que essa unção venha sobre você. Que esse poder venha sobre você, Mona Lisa. Que esse poder venha sobre você. Você levanta as suas mãos todo dia e fala: Espírito Santo, me enche da tua paz. Faça isso, Mona Lisa. Espírito Santo, me enche da tua paz. Você vai ver que isso vai acabar. Glória a Deus. Agradecer a todos os irmãos que estão aí. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Que Deus possa abençoar uma noite abençoada para todos. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Até a próxima live, se Deus quiser, em nome de Jesus.